Olá! Vamos começar uma nova aula? Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeitos. Vamos lá? Nós vamos estudar o sujeito. Sujeito. Nós já falamos numa aula anterior, vamos fazer uma pequena revisão, vamos falar um pouquinho dele sobre o sujeito, né? Em outra aula foi falado, agora só um pouquinho, tá bom? Sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa, né? Então se diz algo. Para facilitar a identificação do sujeito, geralmente a maneira mais eficaz é por meio de algumas perguntas. Você observa o verbo e você faz algumas perguntas ao verbo. Então você acha o verbo, aí faz o quem ou o que, né? Quem recebe, aí nós vamos ver um exemplo, aí eu vou fazer essas perguntas que estão aí, tá? A pequena flor recebia feliz os raios do sol. Aí o que a gente faz primeiro? Nós achamos o verbo. Qual é o verbo? Recebia. Aí nós vamos fazer a pergunta para o verbo, que é o modo mais fácil de identificar o sujeito. Então, quem recebia, ó, quem recebia feliz os raios do sol? Qual é a resposta? A pequena flor. Então, esse é o nosso sujeito. Então, nós achamos o sujeito. Aí depois, achando o sujeito, o restante todo é predicado, principalmente o verbo. Então, para existir predicado, precisa ter verbo. Então, nós achamos o sujeito, ok? Aí, o que nós vamos fazer também? Vamos identificar o núcleo desse sujeito, para a gente saber o tipo de sujeito que nós temos aí. Então, qual é o núcleo? Nós estamos falando da palavra mais importante, aquela palavra que vai dar sentido à frase, à oração. Se eu falasse assim, a pequena recebia feliz os raios do sol, fica estranho. Então, a flor recebia feliz os raios do sol. Então, a flor é o núcleo, é a palavra que vai dar sentido à oração. É a palavra mais importante ali do sujeito. Então, esse é o núcleo. Então, aí nós descobrimos o núcleo. Então, por meio do núcleo, nós conseguimos descobrir o tipo de sujeito. Principalmente o tipo de sujeito que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Tipos de sujeito. Na oração, o sujeito pode estar determinado ou indeterminado. Nós vamos trabalhar com o sujeito determinado. Qual é o sujeito indeterminado? É aquele que nós conseguimos identificar o sujeito, o termo ali, né? Temos o indeterminado também, que é aquele que nós não vamos conseguir identificar. Então, o sujeito da oração é determinado quando é possível identificar o termo, a palavra ou a expressão que o representa. Então, ele é determinado porque nós conseguimos identificar o tipo de sujeito, ok? Sujeito simples. Nós temos sujeito simples, ele é determinado. Pode ser sujeito simples, denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo. Então, o sujeito simples, ele vai ter somente um núcleo. Aí eu tenho um exemplo aí, Benedita foi à feira. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos ver o verbo, não é? Qual é o verbo? O verbo, aí nós temos aí, foi. Então, nós vamos fazer a pergunta para o verbo, né? Que é o verbo ser. Quem foi à feira? Quem foi à feira? A resposta, Benedita. Então, nós temos aí sujeito, Benedita. Aí, qual é o termo mais importante dessa oração? Aquele que vai dar sentido desse sujeito. Nós temos aí Benedita. Então, Benedita é o núcleo. Então, nós temos um núcleo aí, né? Então, tendo um núcleo, nós temos sujeito simples. Então, o sujeito simples é quando o sujeito ele tem apenas um núcleo. Entenderam, galerinha? Vamos lá? Sujeito composto. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Se o sujeito simples é um núcleo, o sujeito composto ele vai ter mais de um. Então, vai ter 2, 3, até mais, tá? Eu e meus amigos fomos ao cinema. O que nós vamos fazer aí? Achar o verbo. Aí, o verbo fomos, né? Então, quem que foi ao cinema aí? Geralmente a pergunta fica até estranha. Nós vamos fazer assim, quem que fomos ao cinema aí? É estranha a concordância, mas vai ficar estranho, mas vocês vão achar o sujeito, né? Quem que foi ao cinema aí? Eu e meus amigos, né? Então, o sujeito aí, eu e meus amigos. Então, até aí tudo bem. Achamos o verbo, achamos o sujeito, certo? Nós temos o sujeito, eu e meus amigos. E como que eu vou identificar agora o tipo de sujeito? Lembra?
por meio do núcleo. Então eu tenho, são as palavras mais importantes aí? Eu, fomos ao cinema, tá faltando alguma coisa, né? Eu e meus amigos fomos ao cinema. Então, nós temos dois núcleos importantes aí. Eu, meus amigos. Então, esses dois núcleos são importantes. Então, eu tenho aí sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, ok? Vamos lá ver o outro tipo de sujeito. Sujeito oculto, desinencial, elíptico, implícito. Por que eu coloquei vários nomes? Porque na gramática aí vocês vão encontrar vários nomes, né? Vão encontrar esses nomes, às vezes encontra oculto, às vezes encontra desinencial, em outro livro vai estar elíptico, e assim vai, né? Elíptico, implícito, então vocês podem encontrar qualquer um desses nomes e é o mesmo tipo de sujeito, é o mesmo sujeito, tá? É vários nomes com tem um sentido só, é um único sujeito, ok? Como o próprio nome já nos indica, o sujeito oculto é aquele que não está claro, aparente na oração, mas que podemos identificá-lo por meio da desinência verbal. Então, a oração aí é acordei feliz. Acordei feliz. Nós vamos olhar a desinência desse sujeito. Acordei feliz, né? Então, constatamos que a terminação do verbo acordar, né, tem o ei. Então, quem que acordou feliz aí? Ó, acordei feliz. Quem que acordou? Eu. Então, nós vamos saber já a pessoa que, né, por meio da desinência do verbo, nós vamos saber a pessoa que está conjugada aquele verbo. Então, aí, eu, né? Quem que acordou feliz? Eu. Então, a resposta da oração do sujeito eu. Então, nós temos um sujeito que estava elíptico, estava escondidinho ali, né? Estava escondidinho, estava, né, implícito na oração, porém, nós conseguimos identificar como? Pela desinência do verbo, tá? Então, ou pela pessoa, porque aí você vai fazer a pergunta, quem que acordou feliz? Eu acordei feliz. Então, descobrimos o eu aí facinho, né? Então, sendo assim, mesmo que o sujeito não esteja expresso na oração, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal, tá? Ou seja, assim identificamos qual a pessoa ele faz referência, tá bom? E é isso, né, gente? E é isso, galerinha.